turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse novo período letivo, como também uma nova disciplina. Muitos não me conhecem, eu sou uma das novas professoras que está compondo esse corpo docente do curso de Ciências Biológicas do IFMA Campus Timon, e a disciplina que eu ficarei responsável este semestre com vocês é a disciplina de Bioquímica. Eu me chamo Irla Correia Lima Alencar Fonseca e falando um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, atualmente eu faço pós-doutorado na Universidade Federal do Maranhão, sou mestre e doutora em Ciência da Saúde, sou especialista em docência do ensino superior, em biologia celular e molecular, em ecologia e biodiversidade e sou bióloga licenciada e bacharela pela Universidade Estadual do Maranhão. E falando um pouco das minhas áreas de atuação no campo científico, atualmente eu atuo na bioquímica, principalmente a bioquímica vegetal, na biotecnologia, na imunologia, na microbiologia e na parasitologia. E antes de eu apresentar para vocês sobre a ementa da nossa disciplina, eu trouxe uma mensagem introdutória onde esse pesquisador bioquímico ele fala o seguinte: a bioquímica é a ciência da vida. Todos os nossos processos de vida, andar, falar, mover ou alimentar. Então, a bioquímica, na verdade, a química da vida e é extremamente interessante. Então, é muito válido essa mensagem desse pesquisador, porque tem muito a ver do que seria a bioquímica. Então, professora, o que é essa disciplina que nós vamos estudar? Do que a bioquímica ela fala? Qual é o objetivo da bioquímica? A bioquímica é a ciência que estuda não só as substâncias químicas, mas também os processos vitais que vai ocorrer em todos os organismos vivos, dos animais, nas plantas, em nós seres humanos. E essa área, essa disciplina, ela vai envolver principalmente o estudo das estruturas e as funções das biomoléculas. Mas, professora, que funções são essas? Que biomoléculas são essas? Então, no decorrer da disciplina, nós vamos estudar sobre os aminoácidos, vamos falar o que é os aminoácidos, quais são os tipos de aminoácidos, vamos também falar sobre as proteínas, bem como sobre também os carboidratos, como são classificados os carboidratos, qual é a importância para nós seres vivos. Vamos falar sobre os lipídios, que são as gorduras, onde que está inserido, onde é que nós podemos encontrar essas biomoléculas, bem como também sobre os ácidos nucleicos. E trazendo aqui um pouco dessa área da biologia, a bioquímica, ela tem algumas divisões, onde nós vamos ter a bioquímica estrutural, a bioquímica metabólica e a bioquímica genética. Mas o que cada uma estuda? A estrutural, ela vai estudar principalmente a estrutura das moléculas biológicas, vai falar sobre as funções e também as interações, como é que essas moléculas elas vão interagir entre si. Já a bioquímica metabólica, ela vai focar principalmente nesses processos bioquímicos que estão ocorrendo dentro das nossas células. E a parte da genética, ela vai analisar como as moléculas não só de DNA, como também RNA e as proteínas, estão envolvidas em questão de geração e também na expressão gênica. Ou seja, nós nesse período nós vamos estudar um pouco de cada área da bioquímica. E também é de grande valia nós falarmos qual a importância de nós estudarmos sobre essa disciplina. Então, principalmente, nós vamos compreender esses processos vitais. Então, a bioquímica ela vai ajudar a nossa compreensão a respeito desses processos bioquímicos que está ocorrendo no nosso dia a dia, como a digestão de alimentos, até mesmo como é que nossas células nervosas transmitem sinais
dentro do nosso cérebro. Além disso, vai auxiliar muito na saúde e na medicina, através do compreendimento, do entendimento de muitas doenças, como é que se dá o tratamento dessas doenças e também na biotecnologia. Então, a bioquímica ela é a base para diversas tecnologias modernas, incluindo a engenharia genética, a produção de medicamentos, como nós já falamos, como também a vacina e a biorremediação. Então, todas essas áreas, elas vão estar interligadas entre si. E também cabe nós falarmos aqui qual é a utilidade da bioquímica para os alunos das ciências biológicas. Então, nós podemos citar que a aplicação no campo profissional, então a gente vai ter esse entendimento como profissional, como futuros biólogos, principalmente vai ser um fundamento para outras disciplinas como microbiologia, biologia celular, a genética. Então nós vamos de fato compreender ali a química da vida e também desenvolver essas habilidades científicas. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento dessas áreas da bioquímica, a gente começa a desenvolver esse questionamento, esse espírito, digamos assim, de um biólogo científico, que é esse o intuito não só da disciplina, como também do curso como um todo, de formar pessoas formadores de opinião, que possam levantar hipótese, que possam ir em busca de experimentos para confirmar essas hipóteses ou não. Então, alunos, sobre a nossa ementa, nós vamos falar sobre os aminoácidos, como eu já havia mencionado, as proteínas, os carboidratos, os lipídios e os ácidos nucleicos. E também nós vamos falar sobre os princípios de bioenergética, bem como essas macromoléculas elas vão ser metabolizadas. Então, nosso objetivo com essa disciplina é fornecer não só os conceitos teóricos para vocês, como também as práticas da bioquímica. Apesar de nós estarmos no curso EAD, vocês vão perceber na medida da disciplina que tem algumas plataformas digitais onde traz laboratórios virtuais que a gente possa ter esse conhecimento dessas macromoléculas e que a gente possa associar não só o conhecimento dessa estrutura molecular, como também a função. Qual é a função biológica de um aminoácido? Qual é a função biológica de uma proteína? Então, a fim que nós possamos compreender o funcionamento dos seres vivos e também as suas aplicações tecnológicas. Tudo bem, pessoal? E nossa disciplina ela é dividida em 4 unidades, onde cada unidade foi dividida em conteúdos, onde a unidade 1 nós vamos falar sobre os aminoácidos e proteínas, como também a estrutura, a classificação, quais são a função dessas macromoléculas dentro da célula. Vamos falar dos carboidratos, dos lipídios e dos ácidos nucleicos. E nosso objetivo com esse conteúdo é que no final da disciplina o aluno ele possa compreender a estrutura básica do aminoácido e como é que o aminoácido ele vai se organizar para formar uma proteína, por exemplo, bem como identificar as classes desses carboidratos e suas funções biológicas que são essenciais para um bom funcionamento do aquele organismo e que o aluno ele possa descrever também quais são a estrutura de um lipídio, qual são a sua principal função para a membrana celular, como é que os lipídios eles estão associados com o armazenamento de energia e também que o aluno ele possa compreender sobre a organização genética, sobre o armazenamento dessas moléculas de DNA, como também de RNA. Então, alunos, já na unidade 2, nós vamos falar sobre os conceitos básicos do que seria essa bioenergética. Vamos falar principalmente
sobre as vias metabólicas, quais são as vias metabólicas que estão ocorrendo dentro do organismo do ser vivo. Vamos também abordar sobre a fotossíntese e a respiração celular, falar um pouco sobre a fermentação e, claro, trazer alguns exemplos e aplicações. E com isso, com esse conteúdo, nosso objetivo é que o aluno ele possa descrever, ter conhecimento dessas principais vias metabólicas que estão envolvidas na utilização da energia das células. Também que ele possa explicar não só o processo de fotossíntese, como também de respiração celular e a utilização de energia, identificando as etapas específicas de cada processo e também distinguir o tipo de fermentação e entender seus processos bioquímicos, falando um pouco sobre a importância biológica e industrial da fermentação em diversos contextos. No conteúdo 3, nós vamos falar sobre as principais etapas do metabolismo dos carboidratos, onde nós vamos mencionar a glicólise, o metabolismo do glicogênio, as vias metabólicas dos lipídios em relação dos ácidos graxos, dos triglicerídeos, também nós vamos falar. E também vamos abordar um pouco dos compostos nitrogenados, como o ciclo de ureia, síntese dos aminoácidos e como também a degradação. E o objetivo desse conteúdo é que no final o aluno ele possa descrever essas principais vias, sabendo diferenciá-las também, explicar essas diferentes etapas, identificando os principais intermediários metabólicos para a produção de energia, como também a homeostase lipídica, e reconhecer quais são os metabolismos envolvidos com os compostos nitrogenados, como a ureia, também a síntese e degradação dos aminoácidos. Na unidade 4, nós vamos falar sobre essa integração metabólica, essa importância, quais são os mecanismos de regulação hormonal e sua influência no metabolismo. Vamos falar sobre como é que se dá essa integração metabólica em diversos estados fisiológicos, como no jejum, na alimentação, no exercício físico, e dentro desse conteúdo 3, nós iremos trazer sobre algumas patologias algumas doenças que estão relacionadas a essa integração metabólica. E com isso, nós objetivamos que o aluno ele possa definir esse conceito de integração metabólica e explicar sua importância, bem como identificar esses mecanismos de regulação hormonal e analisar sua influência sobre diferentes estados, como eu já havia mencionado, e também trazer algumas doenças relacionadas ao conteúdo. E nosso procedimento de ensino, nós vamos ter a leitura e a interpretação do fascículo, onde vai estar disponível para vocês o fascículo digital da disciplina. Nós também vamos ter aulas, materiais que nós iremos adicionar, como videoaulas, que vão ser disponibilizados para vocês no ambiente virtual, bem como a resolução de algumas atividades de aprendizado. E a nossa avaliação? Vai ser feita a avaliação de cada unidade, onde na unidade 1 nós vamos ter uma atividade de envio de arquivo único, que vai ser um mapa mental das biomoléculas, onde eu irei mandar o roteiro, vou disponibilizar o roteiro para vocês. Na unidade 2 vai haver um questionário online. Na unidade 3, um fórum avaliativo. E na 4, vai ser um resumo de um artigo científico que eu vou selecionar e enviar para a turma. Alguns recursos que nós vamos utilizar no decorrer da disciplina são os fascículos digitais, o ambiente virtual, principalmente o ambiente virtual AVA. Vamos ter nossos laboratórios virtuais, algumas plataformas digitais que eu irei disponibilizar o link para vocês, os slides, as videoaulas e alguns artigos científicos também para ajudar vocês na compreensão desses conteúdos. Aqui, algumas referências
que eu vou disponibilizar para vocês, as básicas, como também as complementares. E no decorrer da disciplina eu vou estar enviando alguns links complementando com artigos científicos para uma melhor compreensão da disciplina. E claro, pessoal, que vocês não se preocupem de não entender de primeira. De fato, a bioquímica, ela é uma disciplina um pouco que tem um certo aprofundamento, mas nós estamos aqui para ajudá-los. Nós estamos disponíveis, principalmente no ambiente AVE, que vocês possam lá estar tirando a dúvida de vocês conosco, como também com os tutores que vão estar disponíveis. E até breve, pessoal.